Crianças, vamos dar início a mais um culto abençoado por Deus. Vamos ler aqui um versículo da Bíblia que se encontra em Isaías 41, o verso 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombreis, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo para vocês não temer. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor está nos ajudando, Ele tem segurado nas nossas mãos. Então que nenhum mal, nenhuma seta vai nos atingir, porque o Senhor está dizendo esta tarde para não temer. E quando a gente fica temerosos, chama o seu melhor amigo para estar do seu lado, que é o nosso Deus. O nosso Deus sempre estará do nosso lado para nos ajudar, para nos dar força e para nos guardar. Então, crianças, que vocês ficam aí firme e forte. Vamos orar ao nosso Deus para começarmos o nosso culto. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, meu Pai, para que o Senhor abençoe este culto, Senhor. Visite cada criança, meu Pai, que eles não venham temer, que eles não venham ter medo, o papai, a mamãe, que eles venham saber, Senhor, que o Senhor está no céu, mas está cuidando de cada um de nós. Deus querido, Deus amado, visite, Senhor, nos nossos corações. Tira toda aflição, tira todo o medo, toda tristeza, Pai. Que nenhum mal, Senhor, vai chegar até nós. Porque o Senhor é o guarda de Israel. O Senhor tem nos guardado, meu Pai, debaixo das tuas potentes mãos. Espírito Santo de Deus, eu te peço, visite a cada lar nesta tarde, meu Pai. A cada um, Senhor. Vai de encontro às necessidades, meu Deus. Vai de encontro àquilo que almeja o coração deles, meu Deus. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, crianças, vamos para o nosso primeiro louvor. Doce.
Vamos dar início à nossa lição de hoje. Vocês lembram que a tia Elina ministrou domingo passado a história de Elias? Elias foi um grande profeta na terra, né? E que Jezabel ficou muito brava com Elias, mandou ali que fosse matar o Elias dentro de 24 horas ali, e Elias ficou temeroso, mas o Senhor guardou Elias. Então a gente vai continuar a nossa lição de hoje. O nosso capítulo de hoje é em Reis 19, tá? Vamos falar sobre Elias em Reis, capítulo 19, Primeira Reis, tá, crianças? Primeira Reis, capítulo 19, e o versículo 19 ao 20, que diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Jafede, que andava lavrando com 12 jumentas de bois diante dele, e ele estava com do 10º. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar os meus pais e a minha mãe, então eu te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volte logo, porque longa vai ser a viagem. Então, crianças, o Elias, ele passou ali diante de Eliseu. Eliseu estava no campo trabalhando. Só que quando o Eliseu ouviu falar tão bem de Elias, que Eliseu quis seguir Elias. Mas ele tinha um monte de coisa. Ele foi ali, matou os bois, deu ali a carne para o povo comer, foi ali, beijou o papai dele, beijou a mamãe dele e foi seguir o Elias para ser um profeta. E a nossa lição de hoje, ela tem por tema discipulados. Ou seja, ele queria aprender com Elias sobre como ser um discípulo para o nosso Deus. Então, nada melhor para ele do que aprender com Elias. Então, ele foi discipulado por Elias. E a nossa lição, ela continua em 2 Reis, capítulo 2, em diante, que diz assim: E sucedeu, pois, que havendo o Senhor ter levado a Elias no redemoinho aos céus, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então ali começou a caminhada de Eliseu junto com Elias. Elias queria ensinar tudo para Eliseu, para que Eliseu fosse bem discipulado para ser um discípulo do nosso Deus. Ou seja, como está aí na casa de vocês? O papai e a mamãe estão discipulando vocês? A tia como? Através da palavra, através do respeito, através de como vocês devem se comportar na casa do nosso Deus. Isso é um discipulado. Os nossos pastores estão nos discipulando para que amanhã a gente possa ser um discípulo fiel ao nosso Deus. Tudo aquilo que é bom, o pastor ele está nos ensinando, ele está passando para a gente, para que a gente seja um discípulo fiel para o nosso Deus. Então, crianças, o Elias, ele tinha um grande chamado aqui na terra. E ele foi muito bem sucedido por Deus. Deus usou ele grandemente sobre a terra. Então, crianças, depois de Eliseu ter desfeito de todos os seus bens, ele foi servir a Eliseu para aprender a ser um discípulo fiel. Então Eliseu começou a querer, onde Elias estava, ele queria estar junto. Elias foi para Betânia, ele falou: eu vou junto. Elias, ele foi fazer grandes feitos, foi para o Rio Jordão. Eliseu falou: eu vou junto. E Elias, ele tinha uma capa, a capa que ele passou sobre Eliseu. E ali ele catou aquela capa e jogou no Rio Jordão. E o rio se abriu e os dois passou.
Então começou ali um grande legado do Eliseu. O Eliseu aprendeu a palavra, aprendeu como ser um servo fiel, e chegou o tempo, Jesus, nosso Deus, ia recolher Eliseu, o Elias. O Elias ia partir para o céu, porque chegou o tempo dele aqui na terra. Ele já tinha feito grandes feitos, ele cumpriu a obra do Senhor, ele foi um discípulo fiel. Então o chamado dele aqui tinha acabado. Aí o nosso Deus chamou ele no céu. Aí o que aconteceu? O Elias perguntou para o Eliseu: o que tu queres? E o Eliseu falou: eu quero a sua capa, para ficar comigo, a sua capa, para que eu seja tão fiel como você foi para o nosso Deus. E Elias deu a capa para Eliseu. Sabe, crianças? E às vezes Deus nos levanta para estar no lado de alguém, para a gente poder ajudar esse alguém. E o Eliseu, ele foi alguém que Deus levantou para estar do lado do Eliseu. Porque as aflições do Elias eram muitas. Então o Senhor chamou Eliseu para que andasse lado a lado com Elias. Então Elias partiu para o céu e Eliseu ficou. E o Eliseu também teve uma caminhada muito bonita. E Deus perguntou para Eliseu o que Eliseu queria. E o Eliseu respondeu: Senhor, eu quero uma porção dobrada do que o Elias tinha aqui. Aí Deus pegou e deu tudo aquilo que Elias tinha diante do nosso Deus. O Eliseu recebeu em dobro o Espírito Santo, uma porção dobrada do Espírito Santo, para que ele ficasse firme e forte, para que ele buscasse ao Senhor ali em todos os momentos, que ele não viesse se enfraquecer, que ele não viesse a pecar. Então o Senhor concedeu esse desejo para Eliseu. E o Eliseu foi um servo fiel para o nosso Deus. O Eliseu aprendeu o discipulado e aprendeu a ser um discípulo. Então isso é muito bonito. Então é assim nas nossas vidas também. A gente tem que aprender para depois a gente ser. Então o que a gente vê? Como a gente aprende? Através da palavra de Deus. A gente aprende a ser um discípulo. Como a gente aprende a ser um discípulo? Primeiro a gente tem que obedecer aos nossos pais, aos nossos pastores, aprender a palavra para que possamos ser um discípulo fiel. Porque foi isso que aconteceu na vida de Eliseu. Ele viu tudo que Elias tinha feito. Elias tinha feito grandes feitos na terra. Elias multiplicou o azeite da viúva através do poder do nosso Deus. O Elias abriu o Rio Jordão com a sua capa, mas não foi pela força dele, foi pela força do nosso Deus. Então, nessa pandemia, a gente está vendo o que Deus está fazendo. Deus está levantando grandes discípulos aqui na terra. Deus está levantando pessoas que estão sendo canal de bênçãos nas nossas vidas. Pessoas que estão sendo discipulado e que estão aprendendo que tudo isso vai passar. E que com tudo isso que a gente está passando, o que vai acontecer? A gente vai sair mais forte. A gente vai sair com muita lição que a gente aprendeu. Que o nosso Deus nos fortaleceu. O nosso Deus abençoou a nossa vida espiritual. O nosso Deus multiplicou os alimentos dentro da nossa casa. O nosso Deus nos deu palavras de fé. Todos os dias a gente teve palavra no nosso ministério, na nossa igreja. Os nossos pastores estão sendo um canal de bênção sobre as nossas vidas. Eles estão sendo discípulos, porque Deus está concedendo eles, que Ele está nos ensinando. E nesse tempo todo, o que acontece? Deus levantou pessoas que através dessas pessoas o Senhor nos abençoou. O Senhor levantou pessoas para mexer na tecnologia, porque seria impossível eu estar falando com vocês nesse momento. Ah, tia, mas você não sabe gravar? Sei gravar, mas também eu não sei editar, não sei fazer bonitinho, que nem os meninos fazem. E Deus levantou 2 discipulados aqui, que um é o Tiago e um é o Robson. Eles que estão gravando, eles que têm editado. Então, é o Elias e o Eliseu. Os 2 estão trabalhando juntos e o Senhor está abençoando a vida deles 2. Então, para aí vocês tenham uma noção o que é ser um discípulo e o que é ser um discipulado. O Senhor, Ele vem nos ensinar para que possamos aprender, para que possamos ajudar outras pessoas.
não é verdade? Então o Senhor está levantando muita gente como canal de bênção nas nossas vidas. O Senhor tem levantado mais gente que está na tecnologia, que está mexendo na mesa de som. É um aprendizado que eles estão tendo. Talvez eles não poderiam estar imaginando que eles estão fazendo o que eles estão fazendo nos dias de hoje, que é jogar o nosso culto no YouTube para que todo mundo possa ver. Mas o Senhor está capacitando eles para que eles possam estar fazendo isso. Então eles foram discipulados pelo nosso pastor Rogério para que eles possam estar fazendo esse trabalho, que é muito lindo. É um trabalho assim que eu mesma não saberia fazer. Eu sei passar para vocês um pouco da palavra, mas eles não, eles estão mexendo com a tecnologia, eles estão mexendo com algo diferente. Então, por isso que existe a união. É muito bonito quando temos a união. E Elias e Eliseu, eles tinham essa união. Poderia muito bem o Elias ser egoísta, o Elias não querer passar nada para o Eliseu, porque ele não era obrigado. Ele não era obrigado a passar o chamado que ele tinha na vida dele para o Eliseu. Eliseu teve autoridade sobre os enfermos, através do nosso Deus, ele orar os enfermos ser sarado. Ele teve autoridade de orar e um endemoniado ser liberto. Ele teve autoridade de passar a capa sobre o rio se abrir. Por quê? Porque era tudo que tinha na vida do Elias. E o Elias, ele não se importou. O Elias queria saber que ali havia propósito também na vida do Eliseu. É assim na vida de vocês. Hoje eu estou aqui como tia, mas amanhã Deus pode enviar uma nova tia e ficar no meu lugar e ter a porção dobrada daquilo que eu tenho. O Senhor capacitar a pessoa para estar cuidando de vocês. Então a gente não devemos ser egoísta. A gente devemos falar: Senhor, eis-me aqui. Me capacita para que eu seja uma boa discipulada na tua presença, para que amanhã eu possa ser um discípulo usado grandemente na terra. Então a gente, tudo é pelo começo, nada é muito grande, nada já vem por cima. A gente começa por baixo, a gente começa a orar, pedir para o Senhor muita graça, pedir para o Senhor unção, pedir para o Senhor o batismo com o Espírito Santo para que Ele nos fortaleça. Temos que orar, temos que jejuar, temos que ser obedientes, não falar palavrão, um monte de coisa, para que amanhã possamos ser discípulos, podemos ensinar outras pessoas. Assim é a caminhada na terra. Hoje é eu, amanhã o Senhor levanta outra, depois o Senhor levanta outra, e assim é o trabalhar do nosso Deus nas nossas vidas. O Elias era um grande homem de Deus, só que o Senhor tinha chamado ele já para a glória. O Senhor ia recolher ele. Então ele ia morar ali com o Papai do Céu, mas ele ia deixar o seu sucessor na terra. E ele não se importou em passar tudo o que ele tinha, a unção, a capacidade, a história linda que Deus tinha na vida dele. Ele não se importou de estar passando ali com o Eliseu. E o Eliseu foi um grande profeta na terra. E o Eliseu, ele foi usado também. Assim, crianças, eu profetizo essa tarde que você vai ser um grande Elias sobre a terra, que você vai ser um grande Eliseu sobre a terra, que Deus vai usar vocês grandemente. Eu não tenho dúvida disso. Aquilo que almeja o seu coração, o Senhor, Ele vai conceder. Mas para isso, primeiro a gente tem que ser discipulado, a gente tem que aprender o que o Senhor está nos ensinando, o que os nossos pastores estão nos ensinando, o que as tias estão nos ensinando, para que amanhã possamos ser diferentes, que possamos levantar mesmo assim como canal de bênção e ser discípulo, porque é muito bonito, é muito lindo, mas para isso a gente tem que estar na posição, porque nada vem de graça. O Senhor, Ele é bondoso, o Senhor é misericordioso, mas a gente tem que estar ali, ó, sempre servindo a Ele, com graça, com louvor, com felicidade, com alegria, sem rebeldia e sempre feliz, porque o Senhor vai abençoar a vida de vocês, tá bom, meus lindinhos? Então que vocês ficam aí com essa palavra, que vocês possam aprender mais como foi a vida de Elias, como foi a vida de Eliseu, que vocês possam ler 2 Reis, o capítulo 2, assim, ele está falando todinho da vida do Eliseu, a vida de Elias, como foi. E mais para frente vamos continuar.
Então que vocês ficam aí com essa palavra, continue guardadinho. Lembra que a tia falou no começo? Não temas, que o Senhor está guardando, o Senhor está livrando, o Senhor está cuidando. Crianças não é para ter preocupação, crianças é feita para ser feliz, com obediência, mas feliz, tá bom? Então que vocês curvem a cabecinha de vocês e vamos estar orando para que o Senhor venha capacitar vocês, para que vocês cresçam na graça, no conhecimento, que vocês sejam um grande discípulo aqui na terra, tá bom, meus queridos? Então abaixa a cabecinha de vocês e vamos orar. Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, ó Pai querido, a Tua palavra foi ministrada, meu Pai, que eles possam abrir o coraçãozinho deles, que eles possam abrir a mente deles, meu Pai, que eles possam ser um grande discípulos aqui da terra, que eles possam ser usados, meu Pai, como canal de bênção, ó Pai querido, Pai amado, que eles possam orar e as pessoas receber a cura, que as pessoas possam ser batizadas por Teu Espírito através da vida deles. Ó Deus querido, Deus amado, abençoa cada criança, visite cada lar neste momento, meu Deus. Eu entrego eles nas Tuas mãos, Senhor. Ó Pai querido, Pai amado, eu sei que eu sou pequena, Senhor, mas o Senhor é grande. E grandes coisas o Senhor tem para essas crianças, Pai. Eu não tenho nada para oferecer a elas, Senhor, mas o Senhor tem, meu Deus. Eu creio, Senhor, que eles vão ser grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, porque o Senhor está plantando a sementinha no coração. E essa sementinha, ela vai crescer, ela vai germinar, meu Pai. E eu creio, Senhor, que então, crianças, depois de ter ouvido a palavra do Senhor, que vocês guardem a palavra do Senhor bem guardadinha aí no coração de vocês. Que vocês sejam um discípulo do Senhor e que vocês sejam discipulados pelos nossos pastores e pelo pai de vocês, pela mamãe. Então agora a gente vai para nosso último louvor. Agora levante daí, ó, e vamos glorificar o nome do Senhor. Bombom, biscoito, vale muito mais.
continue obedecendo para que vocês sejam um discípulo fiel ao nosso Deus. Então vamos levantar, vamos estender a mão aqui para a nossa bandeira, para que nosso Deus continue nos guardando, continue nos livrando de todo o mal. Tá bom, crianças? Senhor Jesus, Pai querido, Pai amado, entramos na tua presença mais uma vez, meu Pai, para que o Senhor venha sarar a nossa nação, que o Senhor venha entrar de encontro, meu Pai, a vida de cada um de nós, que o Senhor visite, meu Pai, o nosso Brasil, que o Senhor venha repreendendo, meu Pai, toda a fúria, meu Pai, que o Senhor venha dando a cura, Senhor, que o Senhor venha libertando, que o Senhor venha salvando, meu Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, eu entrego, meu Pai, o nosso país nas tuas mãos. Eu entrego a vida dos nossos pastores, meu Pai, nas tuas mãos, porque eu sei que nas tuas mãos eles estão guardados. Nas tuas mãos, meu Deus, há cura, Senhor. Espírito Santo de Deus, é o que eu te peço, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, crianças, um grande beijo para todos vocês. Tchau!